nós estamos na casa do Senhor nesta noite. Quero agradecer pela rica oportunidade, primeiramente a Deus e ao pastor que me convidou para trazer a mensagem nesta noite, e também aos irmãos que se dispôs a estar na casa do Senhor, nesta noite de chuva, uma noite abençoada, a qual eu creio que o Senhor preparou para estarmos aqui nesta noite. E o Senhor me dá a palavra, irmãos, no livro de Números, de tudo que foi falado aqui nesta noite. O Senhor me direcionou uma passagem conhecida, livro de Números, capítulo 14, e o versículo 6. Números 14, versículo 6. Aleluia, meu Deus. Hoje é culto de quarta-feira, palavra de vitória. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai falar ao meio do seu coração nesta noite. Amém? Amém. Amém, Jesus. Números 14, versículo 6. Glória a Deus, amém? Amém. Fala assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Palavra muito conhecida, que vai falar, irmãos, de tudo que já foi falado nesta noite. O Senhor direcionou aqui nesta palavra, porque quando a pastora começou a falar nesta noite, ela falou sobre promessa, e depois ela começou a falar ali das 10 virgens, das 5 prudentes, 5 nerds, e ela falou algo poderoso, que nem todos vão entrar no céu, e nem todos estarão preparados para entrar no céu. E aí eu fui pegando cada pedacinho do que foi falado no culto nesta noite, e eu vi algo poderoso, que não há facilidades, porque a gente precisa, quando a gente precisa de algo, a gente precisa lutar, a gente precisa se programar, e muitas das vezes quando a gente não faz certo, a gente quer culpar as outras pessoas, e sendo que muitas das vezes nós estamos errados. Então foi aqui que o Senhor direcionou, irmãos, porque essa passagem o irmão já conhece. Vou só falar um pouquinho, porque às vezes o irmão que assiste ali não conhece, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui vai falar que Moisés ele separa ali 12 espias, um de cada tribo, e esses espias eles têm que ir até a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para o povo israelita, e eles haviam de ir nessa terra e passar lá 40 dias pesquisando na terra, ali, analisando se a terra era boa, se tinha frutos, quem eram os habitantes daquela terra, quem eram os inimigos, os gigantes que tinham lá. E esses 12 espias representavam cada tribo de Israel. E eles foram a essa terra. E eles passaram 40 dias naquele lugar. E ao ficar dos 40 dias, eles retornaram com relatório sobre a terra. E realmente eles falaram a terra, falaram para Moisés e para o seu irmão, Arão, que a terra realmente era boa, que havia frutos, que realmente manava leite e mel, mas haviam ali gigantes, haviam ali muitos inimigos, ali os jebuseus, os amorreus, haviam ali muitos inimigos ao qual eles teriam que enfrentar. Vai dizer que num determinado momento, Caleb fala que se o Senhor estiver conosco, o Senhor nos dará aquela terra. E ali eles meio que queriam apedrejar Caleb. E também, depois vai dizer que aqui, Josué e Caleb, mais uma vez, eles falam para toda a congregação, dizendo que a terra era boa, e que se o Senhor estivesse com eles, eles tomariam posse da terra que o Senhor havia prometido. Mas vai dizer que a congregação, o povo, irmãos, eles não se agradaram,
Porque quando eles ouviram que a terra era boa e manava leite e mel, estava tudo bem. Mas quando eles ouviram falar dos inimigos, foi aí que mudou a história. Porque os 10 espias começaram a dizer que eles não iam conseguir vencer. Porque eles eram como gafanhotos perto dos gigantes que haviam lá naquela terra. Naquele mesmo instante, a congregação, ela não ficou com os dois, com Josué e Caleb. A congregação apoiou os 10. E ao apoiar os 10, eles estavam decidindo, dizendo que eles não iam tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. Ou seja, eles fizeram uma escolha. E Deus, como foi falado nesta noite, como o presbítero Nicolas trouxe, Salmo 139, Deus estava vendo tudo. E naquela situação, irmãos, quando Deus viu a decisão que eles tomaram, vai dizer que a ira do Senhor se acendeu. E o Senhor falou para Moisés naquele mesmo instante, falou para ele assim, que de toda aquela congregação que estava lá, somente Josué e Caleb e os filhos daqueles que estavam ali iam poder tomar posse da terra prometida. Mas os demais, de 20 anos para cima, nenhum deles entraria na terra prometida, porquanto eles escolheram desobedecer a ordem do Senhor. E aqui, irmãos, vai dizer que o Senhor falou o seguinte: 40 dias os espias ficaram na terra. Então, se eles ficaram 40 dias lá, 40 anos vocês vão ficar peregrinando no deserto por causa da escolha que foi feita. Irmãos, até aqui é só uma introdução para a gente entender. O que o Senhor falou no meu coração aqui, já que está sendo falado nesta noite? A maior tentação que nós corremos, todos nós, a maior tentação que nós corremos é não acreditar naquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Todos nós, ninguém pode dizer assim, não, eu confio sempre que Deus vai fazer. Não, todos nós somos tentados a não acreditar ou até mesmo duvidar daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. E essa tentação, irmãos, ela, assim como ela ocorreu na vida desses homens, ela ocorre na minha e na sua vida nesse dia. Porque quando a gente vê a situação, a prova, a luta, às vezes nos cercando, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: será que nós vamos conseguir vencer essa situação? Será que eu vou conseguir conquistar isso que eu estou almejando? Será que eu vou conseguir dar a volta por cima nessa situação? Como foi falado aqui os irmãos, porque não é fácil, a vida do ser humano não é fácil nessa terra. Tem que trabalhar para sustentar filho, é casa, é família, tudo isso vem contra a vida, seja serve a Deus, seja não serve a Deus. Mas quando a situação vem, a primeira coisa, para quem não serve a Deus, ele vai pensar que se ele conseguir, foi na força do braço dele. Mas para quem serve a Deus, não, ele depende do Senhor. Então a primeira coisa que vai vir no coração dele é: será que eu vou conseguir alcançar, eu vou conseguir vencer essa situação? E essa tentação, irmãos, ela pode vir sobre a minha e a sua vida. E nós temos que tomar o maior cuidado para não deixar com que essa tentação ela faça com que eu e você deixe entrar no nosso coração. Porque você pode louvar bem, você pode pregar, você pode testemunhar, você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, mas a partir do momento que você duvida, irmãos, você mesmo vai olhar para você e falar: meu Deus, eu estou duvidando daquilo que Deus pode fazer. Então, para mim, a maior tentação como um homem de Deus, porque eu sirvo a Deus, é duvidar do Senhor. E eu tenho que me policiar nisso. Porque eu sei que se eu duvidar, eu não acrescentar a minha fé, eu não vou conseguir. Porque o que agrada a Deus é a nossa fé. O que agrada a Deus é eu acreditar. Agora, se eu que sirvo a Deus não acreditar, imagina aqueles para quem eu ministrar a palavra do Senhor. Imagine para aqueles a quem eu oro para poder ser curado. Se eu mesmo não acredito que eu posso ser curado, se eu mesmo não acredito que eu posso vencer, como é que eu posso ministrar na vida de alguém se eu não acredito que eu posso alcançar aquela situação? Irmãos, e todos nós, não há quem diga isso, somos tentados pelo mal a duvidar do que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida.
Mas fiel é o Senhor na minha, na sua vida nesta noite. Porque nós estamos ouvindo uma palavra aonde o Senhor fez uma promessa. E se o Senhor fez a promessa, eles só precisariam o quê? Tomar posse da promessa. Eles iam ter que lutar? Ia ter que lutar. Porque quando eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã, eles iam ter que enfrentar os inimigos que estavam lá, ao qual já estavam habitando naquela terra. Lá vai dizer que havia os filhos de Anak, ou seja, os gigantes, e eles iam ter que lutar contra os gigantes. Ou seja, Deus, Ele mostra para mim e para você. Deus, Ele promete, Ele mostra. Só que nada vai vir com facilidade na minha e na sua vida. Nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que fazer, irmãos, muitas das vezes abrir mão de muita coisa para poder a promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Porque muitos não alcançam aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque no momento que veio a situação, no momento que veio a prova, ele duvidou no coração. Ele duvidou. E a hora que ele viu o tamanho do gigante, ele parou. Quantos não pararam no meio do caminho? Porque olharam para os gigantes, olhou para os inimigos. Quantos? Só que esqueceu da promessa de Deus. Ele não se atentou que o Deus que chamou, o Deus que escolheu, é Ele quem vai à frente da minha e da sua vida, abrindo o caminho para mim e para você passar. O Senhor não disse que era eles que iam vencer. O Senhor disse que deu a terra para eles. Ou seja, quem ia dar a vitória em cima dos inimigos era o próprio Deus. Eles não iam alcançar nada com a força das mãos deles. Nada que vem na minha e na sua mão vem porque nós conquistamos. É porque Deus é na minha e na sua vida. Obrigada, Jesus. Aleluia. Jamais diga, eu fiz isso, eu consegui. Jamais fala isso. Porque, irmãos, no dia que você e eu fizer isso, eu fiz, eu consegui, nós estamos desagradando o nosso Deus e Pai que está nos céus. Porque sem Ele, nós não teríamos nem aberto os nossos olhos pela manhã. O apóstolo Paulo, ele fala, lá em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos uma carta para Deus. Nós somos a carta de Deus nessa terra. E sabe por que ele fala isso? Porque o apóstolo Paulo, ele jamais ousou a dizer que as vitórias que ele teve, mediante a todas as lutas e tribulações que ele passou, foi porque ele conquistou. Ele jamais ousou dizer que não foi Deus na vida dele naquela situação. Ele disse que ele era a carta, que nós somos a carta de Deus nessa terra. Nós somos a carta de Cristo. Ou seja, se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, pegarmos os escritos, olharmos tudo que foi escrito por ele, tirando o livro ali de Atos, tirando os 4 evangelhos, o livro de Atos, tirando a carta de Pedro, tirando a carta de João e Apocalipse, o restante foi todas as cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E em todas as cartas, a carta de Hebreus, alguns não sabem quem foi que escreveu, mas muitos dizem que também foi o apóstolo Paulo. Há uma dúvida quem é o autor dessa carta. Mas em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre glorifica e exalta o nome do Senhor. E em todas as cartas, o que está escrito lá? Relato da vida dele. Ou seja, a nossa vida é uma carta nas mãos de Deus. Ou seja, tudo que está relatado para mim e para você, nas cartas que o apóstolo Paulo deixou, foi com testemunho de vida. E quem deu as vitórias para o apóstolo Paulo? Foi Deus, porque foi Deus quem escolheu ele para ser apóstolo na presença dele. Da mesma forma como Deus chamou eu e você, a nossa vida está sendo um testemunho, uma carta viva, aonde Deus está escrevendo a minha e a sua história, quando nós passamos e vencemos as situações. A minha e a sua vida hoje, irmãos, é testemunho para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Então foi o que o Senhor falou para eles. O Senhor prometeu a terra prometida, mas o Senhor não falou que eles iam conquistar por eles. O Senhor disse: eu vos dei a terra prometida, terra que manda leite e mel. Vocês vão ter que entrar para tomar posse. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou dar vitória para vocês. Eles só teriam que entrar, iam ter que pelejar, não ia ser fácil. Mas a vitória ia vir de quem? Do Senhor. Muitas das vezes, irmão, é na fraqueza mesmo.
A luta vem, a enfermidade, situações vêm contra as nossas vidas, para tentar fazer, para tentar calar o homem e a mulher de Deus. Se nesse momento em você esmorecer, irmãos, o inimigo ele avança na minha e na sua vida. Ele vai falar assim: olha, ele poderia lutar, ela poderia lutar, mas ele decidiu se entregar. Então o inimigo vai fazer o quê? Ele vai querer se engrandecer na situação. Porque é isso que ele vai querer fazer. Ele não provou Jó. Ele não disse para o Senhor, falou: olha, você dá tudo para Jó. Jó tem todos os bens. Por isso que ele te glorifica, por isso te exalta. O Senhor falou assim: olha, você pode tirar tudo de Jó, mas só tem uma coisa que você não vai poder tirar de Jó: a vida de Jó, porque a vida de Jó pertence a mim. Irmãos, tudo que eu e você vivemos nessa terra, o inimigo pode criar várias situações, ele pode tentar na nossa área financeira, tentar na nossa família, tentar na nossa saúde, ele tenta de várias formas. Mas nós não podemos deixar entrar no nosso coração que Deus não pode agir na minha e na sua vida. Porque se nós deixar isso entrar, nós vamos fazer igual esses 10 espias e o povo que seguiu os 10 espias. Porque eles foram tentados a acreditar que eles não poderiam tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Somos tentados a todo instante a duvidar do que Deus pode fazer na minha e na sua vida, na minha e na sua família. Então, irmãos, louva a Deus nesta noite, porque a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que Deus, Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. É fácil? Não é. A luta é grande? É. Vão ter situações, vão ter levante contra a minha sua vida? Vai ter, porque eles tiveram que lutar. Para entrar na terra, eles iam ter que enfrentar os gigantes. E muitas das vezes, nós vamos ter que, nesse momento, irmãos, se nós estiver pautado na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, é dali que nós vamos tirar a direção e é de lá que nós vamos buscar a nossa força para a gente poder continuar vencendo e andando por fé na presença de Deus, porque nós não andamos por vista, andamos pela fé. Vai ter levantes, muitas das vezes caluniadores, mentirosos, vai ter de tudo contra a minha e a sua vida, oportunista, como foi falado nesta noite, pessoas querendo tirar vantagem em cima do homem e da mulher de Deus. Eu ouvi aqui nesta noite. Toda vez que uma pessoa tenta tirar vantagem de um homem, de uma mulher de Deus, ele não está enganando o homem e a mulher de Deus. Ele está tentando enganar o Deus a quem ele serve. Jamais, irmãos. Por isso que o Senhor fala na palavra: minha é a ira, minha é a vingança. A irmã agiu certo. Ficou na dela, ela se doeu, porque tentaram ali, aconteceu uma situação, ela provando que aconteceu, e a pessoa dizendo que não fez. Mas, irmãos, o Deus que chamou eu e você, Ele é fiel a mim na sua vida. A Bíblia vai dizer, com base nisso que foi falado nesta noite, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele tinha um irmão chamado Adonias. A Bíblia vai dizer que quando o rei Davi fica com a idade avançada, a Bíblia vai dizer que ele já estava velho e já estava no fim da sua vida. Então quem ia assumir o reino posteriormente? A Bíblia vai dizer que Adonias, filho de Davi, irmão de Salomão, vai dizer que Adonias ele se proclamou rei antes de Davi nomeá-lo como rei. E Adonias está lá em 1 Reis capítulo 1, e vai dizer que Adonias saiu proclamando que ele era rei, ou seja, tentando tirar vantagem. Mas vai dizer que Betseba, a mãe de Salomão, vai rapidamente falar com Davi e vai dizer para ele: olha, meu rei, Adonias está se proclamando rei, está oferecendo sacrifício e está dizendo para o povo que ele vai ser o rei aqui, o rei de Israel. E Davi faz o quê? Naquele momento que Davi está ouvindo, vai dizer que o profeta Natan chega na hora. E o profeta Natan fala: olha, meu rei, Adonias está se proclamando rei. E pior, nem me convidou para poder fazer parte do que ele está fazendo. O Senhor aprovou isso. Olha só, Davi só está ouvindo. A notícia vem chegando. Davi não estava sabendo o que o filho dele estava fazendo.
Ou seja, o filho dele estava querendo tirar vantagem, porque o pai estava nas últimas. Mas irmãos, quando Deus é quem escolhe, os planos do inimigo, ele cai por terra na minha e na sua vida. Porque vai dizer que naquela mesma instante o rei deu a ordem para que ungisse Salomão. E ali eles levaram ele na caverna lá, e eles lá fizeram ungir Salomão. E quem tomou posse do rei foi Salomão, e não Adonias, porque ele estava tentando passar a perna naquilo que Deus não havia dado ordem para ele fazer. Irmãos, com Deus não se brinca. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então o homem tenta planejar o mal contra a minha e a sua vida, seja no trabalho, seja no lar, seja onde for. O homem que tentar passar a perna num homem ou uma mulher de Deus, ele está correndo um sério risco. Porque foi falado no Salmo 139 nessa noite. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle. Ele sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida. Então muitos, no dia de hoje, estão pecando e não estão olhando o que estão fazendo. Quer tapear o homem e a mulher de Deus, quer passar a perna no homem e na mulher de Deus, jamais faça isso. Nem pensamento. Porque o nosso Deus, o inimigo não, mas o nosso Deus, ele sonda os seus pensamentos. E ele sabe, cada um aqui, o que tem passado. Ele sabe que cada um tem vivido. E o nosso Deus, ele é justo. Ele não aceita suborno de ninguém. O homem é falho. A justiça da terra é falha. Ela aceita suborno. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele fala, balança justa. Aleluia! O nosso Deus, ele sempre age na justiça. Ele jamais age na injustiça. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes a gente pensa que o tempo de Deus ali na sua vida está demorando. E às vezes porque a gente fala assim, mas Deus tem promessa. E eu estou buscando a promessa de Deus. Mas eu já estou há um determinado tempo caminhando no missionário vai. Cada um tem uma história aqui com Deus. Nós somos carta de Deus, como foi falado nesta noite. Cada um aqui está tendo um tempo já de história. Cada um aqui já tem um tempo que está testemunhando o nome do Senhor. Porque a minha e a sua vida é uma carta viva nas mãos de Deus. E às vezes o tempo demora mesmo, irmãos. Só que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente olha para a Bíblia, porque é que a gente pula de página e lê, acha porque um virou governador de um dia para o outro, acha que é assim também ali na sua vida. E esquece que todos os homens que Deus honrou, teve um tempo de Deus trabalhar na sua vida. José, ele saiu da casa dele com 17 anos de idade. Quando ele virou governador, ele estava com 30 anos de idade. Sabe o que é isso? 13 anos vivendo o processo de Deus, estar na casa de Potifar e ficar preso para depois ir assumir o governo. 13 anos. A Bíblia vai dizer que Davi, ele é ungido com 12 anos de idade. 18 anos depois, Davi vai ser ungido rei sobre Israel. Ele esperou 18 anos para tomar posse do reinado. Reinou 40 anos entre Israel e Judá. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Só que às vezes a gente está no tempo, caminhando, já está no tempo, a gente acha que não vai acontecer. Irmãos, se é Deus quem prometeu, o tempo é dele. A hora de fazer é dele. Então nós só temos que fazer o quê? Confiar na promessa de Deus e agir naquilo que nós temos que agir. Porque nada vai vir de mão beijada. Mas ao mesmo tempo, nós temos que fazer o quê? Oração. Orar e ação. Orar e agir. Toda vez que a gente ora e age, há um agir de Deus no mundo espiritual, na minha e na sua vida. Por mais que demore. Pode ser que para muitos está 5 anos, outros está 10 anos. Irmãos, o tempo é de Deus. Jamais eu posso pensar assim que não vai acontecer. Eu vou duvidar. Será que Deus vai fazer mesmo? Como nós ouvimos aqui.
Né? Será mesmo que Deus pode mudar a minha vida? E o pastor, tira o será, falou para o rapaz, tira o será. Não é será. Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz na hora que Ele quiser. Então, na minha, na sua vida nesta noite, nós temos que exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque até aqui, irmãos, Ele tem nos guardado. Os dias têm sido maus. A luta não tem sido fácil. Cada um de nós aqui, se for contar o que cada um já passou para estar aqui nesta noite, na nossa vida, na nossa família, irmãos, se nós cada um começar a contar, nós não vamos conseguir sair daqui nesta noite. Porque não vai faltar história, não vai faltar lamentação, não vai faltar choro, não vai faltar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos num vaso que é frágil. A nossa carne ela é fraca. O Espírito está forte, mas a nossa carne ela é fraca, como foi falado nesta noite. Nós podemos sim, se nós não vigiar, nós podemos falhar. Mas nós temos que estar atentos, ou tentando buscar, ouvir a voz de Deus. A pastora falou algo tremendo. Ela falou que Saul, ele recebeu a ordem para destruir os amalequitas e não obedeceu. Deus vendo tudo, Deus se irou e Deus se arrependeu, né, de ter ungido Saul. E o que Deus fala para Jessé? Vai, prepara o seu óleo aí da unção e vai ungir entre os filhos de Jessé, escolhe um para ser rei. O próprio Deus, quando viu que a situação, a pessoa não estava obedecendo, desobedeceu o que ele falou. O próprio Deus agiu, irmãos. O próprio Deus deu a direção. E aí eu te falo, qual foi a diferença entre Davi e Saul? Qual foi a diferença? Por que Deus escolheu Davi? Por que Deus cumpriu tudo o que ele cumpriu na vida de Davi? E por que Deus não cumpriu na vida de Saul? Justamente por causa disso. Porque Davi ele era obediente, ele era pago. Mas Davi ele não fazia nada sem antes consultar a Deus. Davi, ele era um homem que ele anelava estar na presença de Deus. Tanto quando você lê os Salmos, ele fala o tempo todo, eu anelo para estar na presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele honrava e glorificava o nome do Senhor. Saul não. Saul, a primeira oportunidade que ele teve foi desobedecer a Deus. E perdeu a oportunidade. Porque ele também podia ter sido honrado. Mas ele perdeu a honra. Por quê? Ele preferiu desobedecer. Por que aqueles espias, os 10, e por que aquele povo ficou 40 anos no deserto? Porque os espias passaram 40 dias vigiando a terra. E Deus falou, porque eles não acreditaram, porque eles não creram, vão passar 40 anos no deserto e não vão tomar posse da terra prometida. Irmãos, Josué e Caleb, eles tomaram posse, porque eles creram que Deus podia fazer na vida deles. Se estamos de pé até o dia de hoje, eu tenho comigo isso. É porque nós estamos crendo que o Senhor é na minha e na sua vida. Porque senão já teríamos parado. Hoje já não teríamos mais acreditado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria permanece. Tem dias ruins? Tem dias ruins, missionário Wagner. Mas tem os dias bons também. A gente tem que aprender a andar nos dias bons e também a andar nos dias ruins. E sabendo que seja bom, seja ruim, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele está no controle e na direção de todas as coisas. Então nesta noite, toma posse desta palavra. É pela fé que nós vamos vencer. É acreditando que Deus é na minha e na sua vida. A luta vem, situações vêm, as adversidades vêm para todos. Mas Deus é maior e Ele está acima de todas essas coisas. Enquanto eu e você acreditar, enquanto eu e você exaltar e glorificar o nome desse Deus, o inimigo ele não pode contra a minha e a sua vida, porque a minha e a sua vida pertence a Deus. O inimigo vai tentar ali, área financeira, área familiar, ele vai tentar criar, mas a nossa vida ela está nas mãos de Deus. É só Deus que pode dizer qual é o nosso último dia nesta terra. Então, irmãos,
glorifica e exalta o nome do Senhor nesta noite. E pode ter certeza que a escolha certa sempre será obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, consultar a Deus primeiro, para não tomar decisões precipitadas, para não fazer aquilo que desagrada a Deus, para não agir, porque eles nem pensaram, eles simplesmente disseram que eles não iam tomar posse, não pensaram, eles simplesmente disseram, não vai conseguir, e Deus se irou fortemente contra aquele povo. Irmãos, com Deus é sim, sim, não, não, passou disso é procedência maligna. Então que nós possamos buscar essa força no Senhor. Somos falhos, somos fracos, tem hora que nós temos medos, todos nós somos assim, mas que nós possamos se lembrar de onde Ele nos tirou, e aonde Ele nos colocou, e aonde Ele pode ainda nos levar, para que os propósitos dele se cumpram na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. E foi até aqui que o Senhor falou no meu coração nesta noite, e eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Obrigado.